E aí? Muito bem. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ver no outro horário. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí. Hoje nós temos uma live aí mais uma live com um tema super importante, né? Hoje o nosso tema é a importância das políticas culturais. E hoje eu trouxe também um grande convidado que muita gente conhece, outros não, mas a gente vai poder conhecer um pouco mais hoje aí no decorrer do nosso bate-papo, né, que é o nosso querido Ulisses Galeto. Então, como eu coloquei, né, a live chama-se A Importância das Políticas Culturais, e hoje com Ulisses Galeto. Quero deixar claro aqui que está aberta, né, a comentários, perguntas. Peço também para todo mundo aí que estiver acompanhando para curtir, compartilhar, comentar, enfim, para ajudar bastante aí na nossa divulgação e também para a discussão do tema, né, que é sempre importantíssimo. E para iniciar, quero fazer a minha apresentação, né? Eu sou o professor Anderson, sou historiador, professor de história, escritor, né, poeta, cronista, e moro em Pinhais há 30 anos, tenho aí uma atuação dentro da cultura, da educação, né, no município, e tenho trazido aí vários temas de relevância, de importância, discutindo aí com várias pessoas, com vários nomes importantes aí, e sempre com bastante democracia também, com bastante tranquilidade, né? Então, quero já aproveitar e pedir para o Ulisses, né, por favor, agradecer novamente, né, por ter aceitado o convite, agradecer pela disponibilidade, né, e pedir aí para você, Ulisses, se apresentar, por favor, para o pessoal, né, dizer qual é a sua, de onde você vem, o que você faz, né, qual a sua participação aí dentro da sociedade, dentro das políticas culturais. Sou Ulisses Galeto, eu sou músico e trabalho com cinema. Tem um grupo chamado Grupo Fato, que já tem 26 anos, dali nasceu tudo na minha vida, minha vida profissional nasceu desse grupo, que está em plena atividade até hoje. E eu trabalho com cinema, faço pós-produção de som para cinema, dou aula também numa universidade, no curso de cinema, e na academia, nos cursos de pós-graduação, eu estudei políticas públicas, primeiro para música, no meu mestrado, e depois políticas públicas para o cinema e para o audiovisual no meu doutorado, que eu estudei modelos de gestão, comparei modelos de gestão de alguns países do Ocidente. É isso, basicamente é isso. Legal, Ulisses, muito obrigado. E então, para a gente iniciar, como eu falei, né, que sou escritor, sou poeta, claro, quero iniciar a nossa live de hoje com um poema, né? Um poema que, inclusive, relata até mesmo o nosso clima, né, curitibano e da região aqui, e que também traz um pouco aí da cultura, mais especificamente cultura pop. Então, o nome do poema está no meu blog, inclusive, né, quem quiser, tiver a oportunidade de entrar lá, insanidadelucida.wordpress.com. O nome do poema é A Procura de um Calmante. Após a tempestade vem a calmaria, depois vem o céu ensolarado, uma tarde nublada, um gélido crepúsculo e uma noite quente. O clima abafado traz chuva forte na certa, mas logo o sol brilhante revela um arco-íris cintilante, ao fundo de uma calorosa garoa, em meio a um vento frio que atordoa. Bruce estava armado, com guarda-chuva, chinelo e camiseta, na incerteza das mudanças preparado, de chapéu, galoche e jaqueta. Estava, mas não queria manter-se irritado,
o jeito foi ir à farmácia para alcançar sua meta. Então esse é o poema A Procura de um Calmante. Está no seu livro? Esse não, esse é inédito, em publicações, está no meu blog só. Ah, que bacana, é isso aí. Mais tarde aí no nosso bate-papo eu faço uma leitura de um aí que está no meu livro aí para o pessoal curtir. Maravilhoso. Eu estava aqui, estava prestando atenção, mas estava compartilhando aqui o seu vídeo no Facebook. Ah, legal. Então, para iniciar nosso papo, né, reiniciar, né, continuar nosso papo, vamos fazer alguns comentários aí, Galeto, sobre as políticas culturais antes da pandemia. Né? O que a gente pode falar do como estava acontecendo o debate, as ações culturais dentro do nosso estado, dos nossos municípios, antes da pandemia? Como é que estava esse cenário? Falando do Paraná o Paraná, assim, tradicionalmente ele não tem um volume muito grande de investimento em cultura. Sempre foi assim, né? Se você comparar, o Paraná deve ser o quarto, quinto estado mais rico da federação, tá por aí, entre o quarto e o sétimo, né? Ou seja, é um estado rico. E Pernambuco, comparando com Pernambuco, por exemplo, que está bem atrás em termos de arrecadação. E o Pernambuco investe aproximadamente 30 milhões de reais por ano, 25 milhões de reais por ano só no cinema. Então, tem um orçamento para a cultura, o estado de Pernambuco, 3 vezes maior do que o estado do Paraná, mais de 3 vezes. Então, essa é a tradição do estado. Mas, assim, o Paraná tem um mecanismo, né, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que funciona só o mecenato, ou seja, com participação de empresas. O fundo ainda não foi constituído, então, assim, todo ano tem 15 milhões de reais, na verdade são 30 milhões, mas divididos em 2 anos, né? Então eles aprovam os projetos um ano que valem por 2 anos, os editais são de 2 em 2 anos, portanto 15 milhões por ano do governo do estado de investimento na produção artística e cultural. Tem outras ações do Paraná, mas que são muito tímidas. Só para a gente comparar, Curitiba tem um orçamento de aproximadamente 15 milhões anuais para esse mecanismo, para o mecenato. Ou seja, o estado do Paraná investe no mecenato do estado do Paraná a mesma coisa que Curitiba investe aqui. Enfim, né? Então é muito grande. Esses mecanismos continuam ainda, né, em ser, então continuam sendo elaborados, né, os editais, projetos aprovados e tal. Vamos ver agora o que vai rolar depois da pandemia, né? Sim. Bom, dentro você colocou um cenário, né, com relação às políticas com relação ao estado, né, aos estados, e Curitiba. Pinhais também a gente tem aliás, nós não temos uma Secretaria de Cultura, né? Temos um departamento dentro da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Apesar de muitas ações que a gente tem desenvolvido, né, que a gente vê que funcionam em certa medida muito bem, o orçamento não é aquilo que poderia ser, ou que deveria ser. Né? Então, a gente acredita que por mais que as ações sejam boas ou tenham um bom desenvolvimento, né, tem que ser dito isso, ele ainda poderia ser bem melhor se o orçamento fosse melhor, porque nós temos aí cerca de, acho que não dá 2 milhões para pasta, né, não é só para cultura, isso aí é para a secretaria. Então, que envolve cultura, esporte e lazer. Então, tem um orçamento muito pequeno, né? Que aí é uma questão muito ruim, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente percebe um bom desenvolvimento, ainda assim, a gente vê um potencial muito grande, né? Que fica deixando a desejar pelo fato de ter um orçamento que não satisfaz, né? Vamos dizer assim. E aí, dentro desse teu relato também, a gente percebe também a questão das prioridades, né?
fazendo essa comparação, né, de Pernambuco e Paraná, por exemplo, né, a prioridade, né, e qual é a importância, né, que cada estado dá para a cultura, né. Não é nem questão de que Paraná não dá, mas se você for ver, é menos do que Pernambuco, né, e poderia ser mais, né. Não sei qual é a tua visão. Não, em números relativos é muito menos, né? Enfim, mas isso é uma característica do Brasil, assim. O Brasil, eu me lembro que em 2005 eu fui o grupo Fato, a gente foi fazer uma série de shows no Ano do Brasil na França, lá em Paris. A gente fez 8 shows lá. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma namorada na época, e eu cheguei, a gente desceu no aeroporto, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela aqui em Curitiba. Ela falou, e ela super ansiosa, né? E eu não estava muito ansioso, porque eu cheguei lá, claro que estava, né? Eu nunca tinha ido para a Europa. Aí cheguei lá, mas assim, é tudo a mesma coisa. As roupas são as mesmas, os carros são os mesmos. Hoje em dia, nesse mundo globalizado, é tudo a mesma coisa. Os shoppings são iguais, McDonald's, o aeroporto é a mesma coisa, que o Saramago fala que são não lugares, né? Isso aí. Mas aí a gente ficou lá 15 dias. Daí eu falando com a minha namorada, com a Michelle, eu falei, e ela ansiosa, pô, como é que eu falei, super bacana, dava para ver a Torre Eiffel lá de longe. Eu falei, pô, tô super entusiasmado para conhecer, mas assim, é tudo igual aí. É tudo igual ao Brasil e tal. Isso era quando eu cheguei. 15 dias depois, quando a gente voltou embora, porque daí o grupo tinha uma trinca, era eu, o nosso técnico de som e a Grace, a gente ficava andando o tempo inteiro. Quando a gente não estava tocando, a gente estava conhecendo a cidade. E aí, 15 dias depois, eu percebi o abismo que existe. É claro que eu não quero comparar a França com o Brasil, tem uma relação histórica, né, de opressão, da colonização da América Latina, não é disso que eu estou dizendo, mas a noção que os franceses têm do seu passado, do valor da sua história, do valor da sua arte, da sua cultura, é inconcebível para nós como brasileiros, não é nem o governo. Esse governo é trágico, o governo que está aí é trágico. Se a gente não tirar esses caras, eles vão destruir o país, mas eu não estou falando desse governo. Estou falando de uma tradição. A exceção foram os 2 governos Lula, né? Que tudo que a gente tem de projeto nacional, Plano Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, foi naquele período. Aquilo foi uma exceção, por causa do Lula, por causa do Gilberto Gil, depois por causa do que ficou no lugar dele, Juca Ferreira, por causa disso, né? Porque mesmo depois a cultura sempre é aquela que até, assim, eu tenho uma militância política muito forte, os meus companheiros, eles me respeitam, claro, por tudo que eu fiz na vida e tal, mas assim, eu sinto que cada vez que eles olham para mim, parece que cultura, todo mundo pode falar sobre cultura, não há nada o que se aprender, não há nada o que estudar, então assim, é uma coisa, vem aqui, deixa eu falar aqui com música, não tem o enfoque, o pensamento sobre o valor dessa coisa chamada cultura, não está em nós. Isso é um abismo, a gente ainda precisa conquistar esse degrau da civilidade, vamos dizer assim. Nós não temos, efetivamente, claro que tem exceção, mas via de regra a gente não tem. Falta essa consciência, né, de que a cultura não é um mero entretenimento, não é um apêndice de nada, de nenhuma outra área, né, que é algo que é estrutural, né, que é um pilar, né. Tem uma camiseta que eu ganhei de um ex-secretário da Cultura de Porto Alegre, o Vitor, que é uma figura assim, ele foi num evento uma vez, ele me trouxe de presente uma camiseta que estava escrito Cultura é a Mãe. A camiseta tem até hoje. Porque assim, as pessoas... Tudo é cultura, absolutamente tudo é cultura. Sotaque é cultura, roupa é cultura, comida é cultura, arte é cultura. Então, e a gente tem uma tendência, assim, muitas pessoas que, tipo, nos parlamentos, né, nos ambientes políticos, tem uma tendência também de atrelar que é um problema. Eu sempre olhei com bons olhos essa ligação da cultura com a educação. Mas, via de regra, quando acontece isso, a cultura fica relegada a um apêndice da educação. Então, é uma instrumentalização da educação, e não é encarada com um valor em si. Isso é um problema muito grande que nós temos. Mesmo as pessoas progressistas olham para a cultura dessa maneira. Isso precisa ser debatido e cada vez mais aprimorado, né? Isso. Para que essa visão diminua, né? Para que a cultura tenha seu espaço
devido, né? Aqui Exatamente. temos um boa noite aqui do nosso companheiro Davi, né? Ah, Davi, meu amigo, querido. Aí, legal. Tô vendo a Juliana também, que a Juliana, Isso super também, tem a querida. É isso aí. Francisca aqui, É isso também aí. Super chegando, bacana. Maravilha. bacana. Então, e dentro dessa ótica toda, né, o que a gente pode dizer que está acontecendo de legal, de importante, de ações aí durante essa pandemia? O que você consegue nos dizer aí? Ó, a Ariana aqui também fazendo um comentário aqui. Ariana, Salve a guerreirona, cultura, a querida. arte salva, a arte é vida, com certeza. Isso, é isso aí. Então, Galeta, sobre desse período de pandemia, o que a gente pode tirar, né, de importante, de ações que estão acontecendo? Então, a gente está vivendo, o mundo está vivendo o momento mais grave do ponto de vista da organização social pelo qual a gente já passou. É muito grave o que a gente está vivendo. O impacto nas economias vai ser também histórico. O capitalismo nunca passou por uma crise como a que a gente vai passar. Jamais. Vai ser a maior crise da história do capitalismo. Então, assim, isso tem um impacto muito importante. A gente, num certo sentido, aqui no Brasil, e daí os estados e as prefeituras seguem na cola, felizmente, o estado do Paraná, que está atrasado nas ações, e a prefeitura de Curitiba não estão tão na cola nesse sentido, porque assim, há algumas ações, eu sei que Pinhais é meio a dianteira da região metropolitana, né, que tem muitas ações importantes, tem um festival de cinema importante, enfim, mas agora a gente está vivendo um momento, assim, as pessoas, tem alguns setores da arte, tipo, setores que dependem de público, ou os setores, tipo, bares, os músicos que tocam no bares, e as outras categorias que trabalham, que não são artistas, mas as categorias técnicas que dão suporte para que os eventos se realizem, né, roads, cenotécnicos, enfim, uma infinidade de profissionais. Nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Porque Sim. mesmo que o vírus desapareça, o que não vai acontecer, mas que se amenize essa pandemia, até as pessoas terem confiança de irem num lugar fechado e conviverem com uma multidão, isso vai demorar muito tempo. Então, assim, as pessoas não têm o que comer. A Prefeitura de Curitiba lançou um edital de 450 mil, voltado para a produção de vídeo, que é muito pouco, e daí tem a complexidade de elaboração de projeto, que as pessoas não sabem preencher projeto e elas não têm que comer. Então a gente precisa resolver isso. E o governo do estado lançou agora o primeiro edital. Uhum. Um dos estados mais ricos da federação, 3 meses depois da pandemia, ainda não entendeu que as pessoas, não só os artistas e técnicos, obviamente eu sei que as pessoas estão morrendo na rua, eu não estou dizendo para privilegiar, mas estou dizendo que o Estado é para isso que serve. Claro. Num momento como esse, o Estado tem que se mostrar presente. O Estado do Paraná está devendo ainda, né? Já tinha que ter alguma ação mais concreta, não ter, abriu um edital merreca agora, espero que venha outras ações, tem um projeto, mas você vai ficar 6 meses discutindo, 6 meses, todo mundo já morreu de fome. E a Prefeitura de Curitiba também está devendo. A quarta cidade, a quarta capital mais rica do país, a quarta quinta, com um orçamento de 9 bilhões de reais, não é possível que destine 450 mil reais no momento mais difícil pelo qual a gente já passou. Não é possível, inadmissível isso. Então, ainda tem que, tanto o governo do estado quanto e auxiliar os municípios. Também, sim. Enfim, né, isso eu não estou falando de Curitiba só, o governo do estado tem obrigação, não estou pedindo nada que eles não tenham obrigação, tem obrigação de olhar para todos os municípios, nesse caso, já que a gente está falando em arte e cultura, para os segmentos sofridos da população. Já temos problemas demais, agora não temos o que pôr na mesa para comer. Né? Então, estou esperando. Eu posso falar, né, que eu fiz uma live agora umas 2 semanas atrás aí com meu irmão, né, que é ator, enfim, também tá passando por dificuldades, né, por esse período, né, claro. Por esses fatores aí que você comentou, né, e que realmente a classe artística, não só artística, mas de eventos, né, em geral, todos que trabalham com essa questão, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, todos também estão sofrendo com essa questão, né? E todos precisam desse auxílio. Tem também agora a Lei Aldir Blanc, né? Que é a Lei da Emergência Cultural, que
estava para ser sancionada, não sei se já foi, se vai ser agora. Não foi, né? Parece que vai ser agora. Está no limite do prazo, esse governo sempre deixa para o limite e ainda assim prega umas peças de vez em quando, né? Então espero que realmente ele sancione, né? Porque isso vai colaborar, vai ajudar milhões de pessoas, tenho certeza. Só não vamos esquecer, só para deixar claro, que a Lei Aldir Blanc só existe por causa dos partidos de esquerda no Congresso Nacional. Com certeza. PCdoB, PT, PSOL, um pouquinho do PDT também, vamos dar uma parte dele, não, mas assim, não vamos esquecer disso. Se não fosse esses partidos progressistas, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PSOL, sobretudo, nada disso estaria acontecendo. Nada. Então, não teria nem o auxílio emergencial nem geral. Isso. Exatamente. Seria a proposta do governo era R$200, a proposta do Partido dos Trabalhadores era 1.200. Né? Então, aí a negociação deixou em 600. A gente queria mais. Eu falo a gente porque eu sou do PT. Então, posso falar a gente que é o meu partido, a vida inteira. Claro. Nós podemos falar isso aí. Ó, aqui a Elaine Bis comentando, né, que é até o dia 30, né? Isso. O prazo até terça-feira. Para sancionar a lei. Ele já disse, o governo federal já disse, que eu não falo o nome dele, me desculpe, mas o governo federal já disse que vai sancionar. Né? Mas ele já disse tanta coisa, né? Vai sancionar também no último dia, no último minuto, para deixar mais devagar as coisas. Exatamente, é isso aí. A Solange Leite aqui, olá companheira, tá dizendo um olá pra gente. Salve, boa noite. O Alci, que é meu pai, tá aí dizendo parabéns para nós. Que bacana. Obrigado. Alberto Heller não tá nessa página aqui, mas eu sei que ele fez um comentário aí, dizendo parabéns aí, que tá gostando da nossa conversa. Meu amigão, Alberto Heller. Isso, a Juliana, que ó, parabéns pelo debate, preciso ler mais sobre cultura. Todos nós precisamos, Juliana, não é só você. É importante sempre a gente fazer leituras, fazer estudos sobre a cultura, porque, além de tudo, é uma área que está sempre em mudança, sempre em constante desenvolvimento e mudança, e que a gente precisa acompanhar também isso, né? Estudar sempre é importante. Aqui ó, a Solange dizendo que o Ulisses é um lutador social. Okay. Então, muito obrigado, Solange. Que legal. Vamos para o próximo ponto aí, dentro dessa pandemia, né, também, nós temos, então a gente já tem essa questão dos digitais, né, você comentou que o governo do estado entrou agora com um edital, né, eu vi lá que é para produções audiovisuais, né, basicamente, né, é para todas as áreas, todos os segmentos, desde que a apresentação seja em formato audiovisual ou de áudio, né? Isso. E aí uma coisa que eu consigo reparar, dentro da tua fala e dentro também do que eu percebo, é que há um déficit aí de produção cultural, né? E aí é uma deficiência tanto do Estado para fomentar essa formação, como também do setor, né, das pessoas que atuam no setor, de não procurar essa formação, ou enfim, há vários fatores aí que podem estar influenciando. Mas eu vejo que uma falta nossa enquanto setor cultural, né, é a questão da produção cultural, né? Não sei qual que é a tua visão com relação a isso, que aí ajudaria nessa questão de produção de projetos, né, de escrever. Não. Mas é que eu concordo com você, eu sempre falo, eu dou aula numa universidade, né? Eu sou músico, trabalho com cinema, mas eu também sou professor. Essencialmente eu sou político, eu falo para as pessoas que se me espremerem, a última coisa que vai sair de mim é o Grupo Fato, e a penúltima é política, sem sombra de dúvida. Todo o resto vai sair antes, todo o resto, assim a vida inteira. Tem uma coisa que a gente não pode perder, eu sempre falo que não há talento que resista à falta de uma produção executiva, de alguém que ela faça um projeto, que entenda de fazer projeto, que entenda das leis, entenda dos editais. Mas agora, Anderson, neste momento de uma pandemia, o momento mais grave da história da humanidade, por causa da conexão, mas a gripe espanhola nos anos 20, na gripe espanhola, para a pessoa ir daqui para Paris, ela demorava 60 dias. Agora, ela demora 12 horas. Ela entra no avião e desce lá. Então, assim,
o mundo está completamente conectado. É uma tragédia essa pandemia, vai ter um impacto muito profundo. Então, assim, dada a gravidade da situação, não é possível que a gente continue tendo os editais de salvação de vidas, porque é disso que se trata. As pessoas precisam disso para pagar o jantar de hoje, não é como é que eu vou viver a semana que vem, é o jantar de hoje. Que a pessoa, 60%, eu estou sendo otimista, porque é mais, não tem esse domínio. Então, como é que a gente vai resolver isso? Não é uma questão, daqui a 2 anos, quem sabe as pessoas aprendam a fazer os seus projetos. Mas nós não temos 2 anos, nós não temos 1 mês. Então, a gente precisa discutir com os entes federados, eu estou falando municípios e estados da federação, porque o governo federal é perda de tempo, não adianta conversar com esses caras. Esses caras, se puderem, destroem o país, é disso que se trata. Mas os entes federados, onde há uma certa civilidade, o Paraná, eu tenho certeza que está nesse campo, ainda que esse governo não seja um governo progressista, mas não é, enfim, não é um louco, né? Então, assim, há espaço para conversar com o governo do estado e com as prefeituras também. Os gestores precisam entender que não dá para fazer, para salvar vidas, os editais no formato normal. Não existe mais aquele mundo que existia até fevereiro. Então, as pessoas, se a gente limitar ao conhecimento dos editais, entrar lá no Cisprofice, que é um portal onde você preenche os dados e faz, as pessoas, quem mais precisa, não vai ter acesso a esse dinheiro. E nós vamos fazer como daí? Eu estou preocupado, na verdade, não é comigo. Eu vou me defender. Estou preocupado com a galera que não tem o que comer. Técnicos e artistas. Não estou falando só de artista. Já que a gente está falando de arte e cultura, eu estou falando de toda a base que dá suporte à realização dos espetáculos, que dá suporte à realização da música que as pessoas chegam em casa e ligam para ouvir. É disso que eu estou dizendo. Então, não dá para a gente manter nos mesmos modelos esse edital. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso, mas a gente precisa resolver. E não é daqui a 2 meses, não é agora. Precisamos resolver agora. Bom, vamos agora dar uma pausa aqui para fazer os comentários. Aqui tem bastante comentário legal aqui, ó. Mariana, que é minha irmã, que me ajuda aqui também nas questões de comunicação, de tecnologia aqui, é bem importante o contato e a valorização da cultura local. O Jefferson aqui, ó, dando parabéns para nós aqui, ó. O Jefferson é meu ex-aluno. Valeu, Jefferson. Que bacana. O meu irmão aqui falando, ó, que falta valorização da cultura como setor produtivo. Muito bem explicado, é verdade. Isso aí. O Romualdo, aqui, ó, o professor Romualdo, parabéns pela reflexão de profunda relevância. O professor Romualdo é lá de Cananéia, São Paulo. Olha, conheço Cananéia, maravilhosa cidade. Puxa vida, maravilhosa. Dalita, aqui, ó, através da cultura que identificamos a história de um povo, oportunizar as várias expressões culturais neste momento é vivenciar a verdadeira democracia. Salve a cultura. Dalita, que é minha madrinha. Que bacana. Aqui a Francisca, nossa companheira aqui também, dizendo que o Ulisses nos representa, né? O inominável, né? Ele é inominável. A cultura é mãe, está em tudo. Mas é inviabilizada, maltratada. Não tem valorização, mas quando querem justificar algo, como machismo, dizem, mas é cultural. Não é verdade? Isso. Francisca, arrasou, isso aí. Tá tudo dentro da questão da cultura, né? Claro. Inclusive os preconceitos. Lógico. Seja, a culpa é da mãe cultura. Ótimo debate. Obrigado você, Francisca, pela contribuição aí, que está muito boa. Bia Flora, concordo, os editais hoje se enquadram como salvadores de vidas e precisam chegar até a periferia. E a periferia, né, como disse você mesmo, Ulisses, justamente as pessoas que não tem essa condição de preencher o edital, de fazer toda a burocracia, né? Não tenho dúvida. Que precisa, né? Isso. Aqui o Daniel mandando um abraço para o Ulisses. Querido, um abraço. E a Solange fazendo aqui o comentário: a arte está em muitos lugares, a cultura é a essência humana. É isso. A subjetividade coletiva social construída pelos trabalhadoras e trabalhadores da cultura tem que ter orçamento público, com certeza. É isso aí. Só mais um aqui, que daí a gente faz vai para uma música aí do Fato. Tá. Atividades culturais precisam chegar como política de Estado nas regiões vulnerabilizadas. Júlia, isso aí, Júlia. Na verdade, é justamente essa população que precisa mais, né, da cultura, porque é a cultura que é a base, é a construção do ser humano, inclusive, né? Não vai
não tem o ser humano sem a cultura também, né? Tem uma coisa do gestor, a última coisa, então, antes da gente ir para a música, que eu fiz em 2003 e 2004, eu participei, eu coordenei a elaboração do programa de governo do então candidato, o programa de governo para a cultura, do então candidato aqui de Curitiba, Ângelo Vagnoni. E a gente ficou 2 anos mais, foi desde 2000, eu, a Ana, a Grace, que era minha mulher na época e tal, a gente ficou trabalhando com uma equipe maravilhosa durante 2 anos e meio. Tem uma coisa que eu sempre digo, assim, que é a maneira como as pessoas encaram, os gestores encaram, não precisamos levar a cultura, não precisa levar a cultura, galera. A cultura já existe. O gestor precisa ir buscar a cultura. Ele precisa ir lá na prefeitura buscar aquela cultura que é viva, que é dinâmica, que existe, e para mostrar aquela cultura para o mundo. Então, assim, você fala, não tem nada que levar, temos que ir lá buscar, e agora temos que dar condições para que as pessoas continuem fazendo arte e cultura. É isso. Exatamente, é buscar e mostrar para aqueles que não conhecem, né? Isso, exatamente. O gestor tem essa mania, né? O gestor, via de regra, o gestor olha de cima, né? Não, a gente vai te ajudar. Não tem que ajudar, bicho. Você tem que ir lá reconhecer isso e mostrar para o mundo. É disso que se trata. Que a cultura, ela é viva. Cultura viva. A lei Cultura Viva. O programa dos governos Lula, exatamente. Gilberto Gil, gênio da raça. Gênio. Vamos atender com o pedido da Juliana aqui, ó, música. Tá bom, querida. Vamos de música do Grupo Fato, então, para a gente dar uma... Lá. Eu vou compartilhar. Eu vou mostrar, o Anderson tinha pedido para eu tocar, eu falei, não, eu sou um fiasco tocando. Eu vou mostrar um clipe do Fato que é mais bacana, tá? Então eu vou compartilhar aqui, aí você vê. Tá aqui. Puf, tomara que dê certo, vamos ver. Deu certo no teste, não tem por que não dar certo agora. Acho que tá, né? Tá. Já podia ter deixado isso aqui, que era muito mais fácil, né? Então tá aqui. Tá rolando? Tá. Dessa estrada, com palavras roubadas em exposição, um dragão de papel ornamenta a fachada, a beleza enjaulada é prisão, é prisão. É quando a multidão inicia a jornada, a marcha anunciada da ressurreição, o grão da imensidão, o toque da alvorada, a voz desenjaulada é clarão, é clarão. Se o vento soprar, a libertação, quem se atreverá a dizer que não? Dessa estrada, com palavras roubadas em exposição, um dragão de papel ornamenta a fachada, a beleza enjaulada é prisão, é prisão. É quando a multidão inicia a jornada, a marcha anunciada da ressurreição, o grão da imensidão, o toque da alvorada, a voz desenjaulada é clarão, é clarão. Se o vento soprar,
A libertação. Quem se atreverá a dizer que não? Se o vento soprar, a libertação. Quem se atreverá a dizer que não? Que não. Muito bem. Que Legal. bacana. Isso aí. Obrigado aí, Ulisses. Essa Que música é isso? muito boa mesmo. Aqui já teve a Juliana, né, dizendo que o clipe é lindo. Aqui a Sônia aqui também, ó, dizendo que a música é linda, legal. Queridas, vocês são umas fofas, A Elsa guerreiras aqui, ó, todas. o Grupo Fata demais. Grande amigo e artista. Isso, muito bem. E já que a gente escutou essa música tão bonita e tão representativa, né, pelo jeito que ela foi gravada, inclusive, né, esse clipe. Foi gravada agora na pandemia. Isso, exatamente, né? Isso que eu queria colocar, né? Que ela é bem representativa justamente por isso, né? Aliás, antes de eu terminar meu raciocínio aqui, ó, tem a Ivone, nossa companheira Ivone aqui, ó. Precisamos ter projetos sociais para valorizar os artistas populares e para que a cultura chegue a todos os cantos como meio de entretenimento e de valorização da cultura local e seus artistas. Isso aí. Parabéns, meninos, pela boa prosa. Obrigado, Ivone, minha querida amiga, companheira Ivone. Ela sempre nos apoiando aí. E a Elaine Bis aqui também dizendo que gostou do clipe aí. Que bacana. Legal. Então, Galeto, dentro disso tudo, o que a gente pode comentar sobre políticas públicas, né, já que foi seu estudo, né, seus estudos, para música, né, especificamente, e também para cinema? Primeiro com a música. O que a gente pode melhorar, pode trazer de política para que os músicos das cidades, né, principalmente, sejam mais valorizados, sejam mais divulgados, sejam mais apoiados em vários sentidos? Então, Anderson, eu acho assim que a primeira coisa, que a gente tinha um projeto de política pública para o país que englobava todos os entes federais, estados e municípios, que era o Sistema Nacional de Cultura, que foi elaborado e instituído através de conferências, enfim. Todo mundo participou. Nos governos Lula, para variar, tudo foi feito lá. Tudo foi feito. Tudo que está sendo destruído agora foi feito lá. Eu acho que é um erro dos gestores, de boa parte dos gestores, o que está acontecendo agora nos últimos anos, que é focar a política pública só nas leis de incentivo. Sobretudo as leis de incentivo com participação de empresas, que é o chamado mecenato. Eu acho isso um erro muito grande. Então, assim, por exemplo, claro que é um mecanismo importante, eu sempre defendi esse mecanismo, mas ele não pode ser o objeto central de uma política pública para a cultura. Não pode ser isso, porque, na verdade, quem decide não é o poder público, o dinheiro é público, mas quem decide é a empresa. Você precisa ter uma rede de relações para você conseguir o acesso àquele dinheiro, mesmo tendo o projeto aprovado. Então, não cabe agora a gente discutir isso aqui. Mas é um erro e é a tendência dos governos, não estou dizendo, majoritária. Sim, né? o artista fica à mercê do mercado, de qualquer forma, né? Fica. Lá nos textos do século XIX, o Marx já falava, ele tinha um negócio lá que ele falava, quando ele falava de dinheiro, na crítica da economia política lá, ele falava, o dinheiro não vai desaparecer, nós precisamos socializar o acesso. É disso, resumão da obra, tosco, sim, né, que por mim, então a gente precisa... Então, assim, esse mundo de troca não vai mais existir escambo, eu te dou uma música, você me dá um pinhão, não vai existir isso, nós vamos precisar do dinheiro. Portanto, o mercado vai existir.
a gente precisa socializar esse mercado. É disso que o acesso né, enfim, a gente já sabe disso. As leis de incentivo, elas são um grande mecanismo, importantes, mas elas não dão conta de uma política pública bem estruturada. A gente tinha em andamento a instauração do Sistema Nacional de Cultura e você muito bem sabe, o Anderson participou, Pinhais é uma cidade que dá exemplo nisso, né? Os planos municipais e os sistemas municipais de cultura acoplado ao sistema integrado ao Sistema Nacional de Cultura, ao sistema estadual e depois ao Sistema Nacional de Cultura. Isso hoje, galera, eu sempre falo, não, Liz, nós precisamos lutar por isso. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar, mas com o atual governo federal, isso não vai acontecer. A gente não vai ter repasse de fundo a fundo, tudo que estava previsto. Então, assim, a gente vai ter que resolver nossos problemas na localidade mesmo. Pinhais, que é uma cidade rica, destinar 2 milhões de reais para uma pasta inteira, que é turismo, educação e cultura, né? Não, esporte e cultura. Esporte e cultura, 2 milhões de reais, por favor, né? Uma cidade Curitiba, uma cidade que tem 9 bilhões de orçamento, destinar 15 milhões, não chega a isso, mas vamos deixar por 15 milhões anuais, ainda pelo mecanismo mecenato para a arte, para a cultura, por favor, isso não é um absurdo isso. Então a gente precisa, eu acho que o aprimoramento desse mecanismo passa por uma gestão preocupada com o financiamento, com a elaboração de um projeto de cultura, de financiamento direto pelo município, e não passando só pelas empresas, que é o caso das leis de incentivo mecenato. Isso eu acho um absurdo, mas é isso que está acontecendo. Então a gente precisa rever isso. Como as nossas lutas sociais, né? Os músicos precisam, os músicos, os atores, as pessoas que trabalham com o cinema precisam entender que só nós não vamos conseguir dar conta dessa luta. A gente precisa se associar aos outros movimentos sociais, MST, aos professores, ao movimento de luta dos professores, que é super bem organizado. A gente precisa se associar com os outros movimentos progressistas da sociedade para a gente conseguir avançar nas políticas para a cultura. Essa é a minha opinião. E dentro do próprio segmento música, existe essa união, essa associação entre os artistas, entre os produtores, enfim, para lutar por essas políticas ou não? Eu acho que uma união é demais. Eu acho que essa palavra é muito forte para ser usada, essa união. Mas existe, sim, algumas tentativas, várias tentativas de organização, ainda que localizadas, né? Você sabe, né? A gente teve, enfim, eu sou do PT, sempre fui do PT, tenho orgulho disso. O mundo, a vida é disputa. Então, mas de vez em quando as disputas são levadas para um limite inimaginável, assim. Então, nos campos artísticos, eu acho que isso a gente ainda precisa conversar, né? Porque não somos inimigos, mas eventualmente a gente se trata como inimigos. Não pode, a gente já está perdendo uma guerra, se a gente se tratar como inimigo, daí nós vamos perder. Mas eu acho, sim, que tem eu acho que a música não é um bom exemplo. Eu acho que o teatro é um exemplo de organização, o cinema é um exemplo de organização, ainda que limitado, porque também busca sempre em cima de uma política muito localizada através da Ancine, de leis de incentivo, não se associa a outros movimentos sociais. Essa é a minha grande crítica aos movimentos dos artistas, né, que não se associam a outros movimentos de envergadura. Então a gente fica isolado, lutando. O cinema luta pelo cinema, a música pela música. A minha opinião, acho que isso não vai rolar, galera. A gente não vai ter força suficiente para conseguir o que a gente merece, o que o Estado tem que dar para a sociedade, sozinhos. A gente precisa se associar com outros segmentos. Temos que trabalhar todos juntos, né? Exatamente. Mesmo que seja por pautas específicas, temos que trabalhar todos juntos. E isso, Anderson. O nosso objetivo é o mesmo, é um mundo melhor para todo mundo. Exatamente. Aqui a Elsa está comentando aqui, né, que é muito bom me ver aqui, né, com você, né? Legal, obrigado. Querida. A Mariana aqui e a Francisca ainda falando da música. Que bacana. Muito bem. A Solange, ela colocou aqui falando sobre o PT de Pinhais, o que nós podemos propor. A gente já chega lá, Solange. Então, vamos comentar sobre isso. Antes, você comentou do cinema. O cinema tem uma particularidade que tem um uso fundo para o audiovisual, tem a Ancine, né? Então, ou seja, tem uma política especializada para cinema. Dentro desse contexto, ela
tem uma facilidade maior ou uma dificuldade maior das ações serem feitas nos municípios e nos estados, enfim? O que a gente pode comentar sobre? Deixa eu falar uma coisa para você, para todos vocês, para todas e todos. O cinema gira toda a escala produtiva do audiovisual, que não é só cinema, é cinema, televisão, enfim, tudo que é feito, ele é responsável por um giro de mais ou menos 25 bilhões de reais anuais no país. Daí falar, não é verdade que é o que mais gira, porque os segmentos secundários da música, eles não dá para a gente mensurar isso, tipo, música tocada em biblioteca. Então, isso não entra no esquema, no cálculo. A música é o segmento que gera mais dinheiro, mas está ali disputando cinema e audiovisual e música, estão ali circulando muito dinheiro na sociedade. Quando eu estou falando de dinheiro, não é isso, galera. As pessoas ganham dinheiro para pagar a sua conta, ninguém fica rico, não é isso. Sim. O problema do audiovisual agora, a gente está vivendo, eu participei de uma série de seminários agora, que são de um mês. O primeiro era com o ex-presidente da Ancine, Gangel, esqueci o sobrenome dele, não vou perder tempo com isso. Toda a política estruturada para o audiovisual no Brasil, mesmo as dos municípios, você sabe do que eu estou falando, alguns fundos era para realização de festivais, algumas leis, eu me lembro que até Pinhais estava numa discussão de uma assinatura de um contrato com a Ancine o ano passado, não sei se isso rolou, para financiamento de projetos pequenos. O problema é o seguinte: a Ancine, ela não foi destruída por esse governo federal ainda. Então, eu estou falando de políticas para os municípios do Brasil inteiro, para os estados e para a União. Mas todos os mecanismos da Ancine estão parados há mais de um ano. Então, a Ancine está parada por causa do Tribunal de Contas da União, que um juiz, um cara lá, achou que não, está tudo errado, vamos parar. Em vez de, está tudo errado, vamos arrumar, mas mantém o que está funcionando e daí a gente vê daqui para frente. Não, ele parou com tudo. Então, assim, a gente está numa crise grave da Ancine. Como diz o ex-presidente da Ancine, eles ainda não destruíram os 3 pilares que sustentam a Ancine. A Ancine, por hora, só está parada, esse só, entre 1 milhão de aspas. Mas eles estão tentando destruir. Tem 2 dos pilares que eles estão próximos de destruir. Se eles destruírem, nós vamos demorar 30 anos para reconstruir isso. E ainda ter que contar com um governo progressista, que eu duvido que... Enfim, duvido não, vamos lutar, mas eu não sei. Então, assim, a gente está num momento muito delicado também nisso, nas políticas públicas para o cinema e para todas as áreas, na verdade, está tudo parado. Para não falar que está tudo parado, a Funarte abriu um edital agora, voltado para todas as áreas, também é uma merrequinha, é também vinculada à produção de vídeo, pode ser vídeo de celular, não tem problema, mas aí também é a mesma coisa, tem que preencher formulário, tem que... Então, assim, tem uma certa complexidade, mas tem um editalzinho merreca para o Brasil inteiro, né, claro. Sim. Bom, e dentro dessa questão, até aqui a Solange fez uma questão, né, que a gente já vai entrar nela daqui a pouco. Aqui ela fez um comentário aqui também, ó, que eu também sou do PT, nós somos, né, Solange, não é? Somos. E o que é a sigla? A sigla do que, Solange, exatamente? Ficou meio vago aqui. Da Ancine? Ancine. Será que é a Ancine que ela está querendo dizer? Agência do Cinema, né? Agência Nacional do Cinema. Pode ser. Mas explica aí, Solange, se é da Ancine que você queria saber. Bom, e dentro disso, temos também, até me surgiu aqui, as expectativas e possibilidades que a gente pode ter para os estados e os municípios, principalmente para os municípios, que é onde a cultura acontece de verdade, né? Não tenha dúvida, é isso aí, Anderson. Falando de música e de cinema, e também aí, já aproveitando dentro da pergunta da Solange, né, do que nós podemos propor. O campo de esquerda sempre foi um proponente de política pública cultural, né? Sempre foi o desenvolvedor nessa questão. O que a gente pode, inclusive, trabalhar com relação a essas áreas, né, principalmente música e cinema, que é a tua área principal. E o cinema de rua, por exemplo, ou o cinema comunitário, enfim, a música desses artistas de rua, né, enfim, o que eles podem esperar
daqui para frente, ou o que nós podemos propor a eles? O que você sugere? Bom, deixa eu falar uma coisa para você, Anderson. Eu sou da música, reza a lenda que quando nasce um galeto, você joga a criança na parede. Se grudar, é pintor, se cair é bêbado, mas os dois são músicos. Então, assim, eu sou galeto, sou músico, não vou falar se eu caí ou se eu grudei para não ficar chato aqui. Mas eu sou músico, trabalho com cinema, ganho a vida com cinema, mas eu estudo, na minha vida acadêmica, mestrado, doutorado, eu estudei políticas públicas para a arte e para a cultura. Então, assim, sim, eu trabalhei com teatro muitos anos, ganhei a vida fazendo trilha, né? Enfim, eu estudo gestão pública, é isso. No mundo inteiro, tem uma coisa que a galera fala assim, porque só no Brasil, não é verdade. No mundo inteiro, mesmo nos Estados Unidos, que me atenderam super bem quando eu estava fazendo doutorado, me mandaram documento, foram super generosos. Mesmo nos Estados Unidos, tem muito investimento público na formação básica, pesquisa de linguagem, formação de grupos independentes, tem uma grana federal pública. Não é verdade que, mas e o cinema de Hollywood, isso é outra coisa, e a Broadway, isso é outra coisa. Tem grana pública rolando lá. Então, o que é importante a gente saber? Não há desenvolvimento de pesquisa, de linguagem artística ou de formação básica, de manutenção de grupos sem dinheiro público. De alguma maneira, ou com incentivo fiscal, não sei o quê, os entes federados, isso acontece, você falou muito bem, o Anderson é um cara super inteligente, espero que a gente faça muita coisa juntos. As coisas acontecem na cidade. Então, assim, o elo mais importante de ação pública é a cidade. Os orçamentos da cidade, tinha o Sistema Nacional de Cultura, que tinha o repasse fundo a fundo, viria recurso da União, mas a gente não pode esperar isso. Mas os gestores municipais têm que entender que investir em arte e cultura não é a fundo perdido. Esse dinheiro retorna. Eu tenho cálculo, meu doutorado eu tenho tudo isso. Se vocês quiserem, eu mando depois o link da coisa. Tem lá o cálculo. Os pesquisadores do mundo inteiro, eles têm um consenso que cada dólar investido em arte e cultura, em qualquer segmento, volta para a sociedade algo próximo de 0,8 dólar ou a 1,5 dólar. Ou seja, eu posso pegar numa média pessimista que a cada dólar ou real investido em arte e cultura, de investimento público, volta para a sociedade 1,2 reais. Mas como é que isso é milagre? Não existe isso. Existe, galera, não dá tempo de explicar isso agora, mas existe. Então, investimento em arte e cultura, qualquer cidade, qualquer ente federado ganha com isso, a sociedade ganha com isso. Cada vez que eu vejo algum louco falando, fica mamando na Lei Rouanet, você tá maluco, dá vontade de falar, cara, você é um idiota, você é burro falando um negócio desse, que não é isso. Você vai falar, cara, tem mais é que fazer isso, porque volta com juros e correção monetária para a sociedade. Volta, galera, vão por mim, não sou eu que falo. É o mundo inteiro, os pesquisadores, gente inteligente, né, fala, já chegou, não fala, né? É isso. Ao invés do dinheiro ir para bancos, para financiar crédito, para financiar, né, enfim, outros tipos de investimento, coloca o dinheiro na cultura, porque é um setor produtivo de verdade, né? O banco não é produtivo, ele tira da população, né? A cultura, além de retornar o investimento, ainda acrescenta no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento social, claro, né? Em outras áreas, né? Claro. Eu sempre defendo, né, para todo mundo, que a cultura é um pilar da sociedade e que deve ser tratado como uma área estratégica. Estratégica, exatamente, essa é a palavra, porque ela é uma questão que é um segmento que tem que trabalhar no todo da pessoa, no integral, porque ela consegue trabalhar a questão da educação, na questão da saúde, do meio ambiente, da consciência também, da assistência social, no sentido de trabalhar vários aspectos ali, com a juventude, com a criança, com o idoso, todo mundo.
Aqui a Solange colocando que ótima explicação, né? Eu também acho, está sendo muito bom isso aqui, essa nossa bate-papo aqui. O Valdivino, olha aí, o nosso companheiro Valdivino, lá de Londrina, comentando: cultura e educação têm um grande desafio, superar o individualismo, alicerces do capitalismo selvagem. A aproximação dos lutadores por educação com os que lutam por cultura me anima bastante na construção de seres humanos e cidadania. Exatamente, Valdivino, isso aí é importantíssimo, essa aproximação, né? Só para não perder, deixa eu só falar uma coisinha, Anderson, para não perder esse fio essa coisa da relação do Estado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só porque eu fico falando de orçamento, isso aqui, cara, o valor da arte e da cultura, assim como o valor da educação, assim como o valor das relações, isso não pode ser mensurado por dinheiro. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo, quando você vai falar com o gestor, com o prefeito, ele só entende isso. Ele só entende, o olho dele fala, mas quanto que eu vou gastar? Quanto que vai custar? É isso. Uma vez eu estava numa reunião com o então prefeito Maurício Frutti, que a gestão da cultura era do PT. E a gente, não estava lá o presidente da Fundação Cultural, mas estava eu, uma série de pessoas, e o Maurício Frutti, que não é uma má pessoa. O Maurício Frutti não é tem lá, eu não queria a coligação aqui, não queria votar nele, votei porque foi ele, o Ratip, tudo, votei. Mas, enfim, ele não é uma má pessoa. A gente estava conversando... Frutti. O Gustavo Frutti, exatamente. O Maurício é o pai dele. Aí, no limite, quando não avançava a conversa com ele, e ele é um homem inteligente, veja bem, mas não avançava, não adiantava. Eu falei, beleza, prefeito, fui super educado. Senhor prefeito, o senhor quer falar de dinheiro? Eu falo de dinheiro. Se é essa a questão, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, é que normalmente o artista fala, não, você tem que entender o valor da cultura, o valor da música. Cara, o gestor não entende isso. A grande maioria do gestor não entende. Não dá a mínima para ele. Ele quer saber quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou ganhar com isso. Eu posso provar para o gestor que se é isso que ele quer, eu provo para ele que ele vai se dar bem investindo em arte e cultura. Senão, a arte e a cultura não seriam a segunda fonte de divisa da França, que é o 5º PIB do mundo, e a terceira do primeiro PIB do mundo, dos Estados Unidos. Arte e cultura, de vez em quando, é a segunda. Fica disputando a segunda colocação de fonte de divisa, ou seja, de que mais rende dinheiro para aquele país. Vocês acham realmente, então, que é o Ulisses que é louco, que fica falando? Não, é o gestor que não sabe disso. Exatamente. Porque se soubesse, ele ia dar prioridade absoluta, porque melhora a vida das pessoas. Enfim, é um cálculo complicado. Mas dá dinheiro. Se é isso que eles querem falar, se só sabem falar de dinheiro, eu falo de dinheiro com eles. Sim, sim. Aqui é um comentário importante aqui da Elsa, né, que ela fica preocupada com os artistas que já enfrentavam esses desmerecimentos de toda a ordem. Isso. E com esse governo estão à própria sorte, exatamente. Elsa, é um desprezo, né, para dizer o mínimo, total. Né? Isso. A Solange, que territórios é cultura viva, com certeza. Maravilhoso. Gente tem que trabalhar essa questão dos territórios, da cultura local, da cultura popular, né, que é importantíssimo. Ela fez também um comentário sobre rádios comunitárias, mas hoje em Pinhais nós temos 2 rádios comunitárias, e que elas não têm elas, em certa medida, trabalham como se fosse uma rádio comercial. Né? Na verdade, eu acho que deve ser assim na maioria dos casos, né? Porque elas se veem até meio que obrigadas a fazer isso. Talvez por falta da participação popular, talvez por falta da articulação com o Estado e com o local, né? E também com a sociedade, enfim, N motivos. Mas eu acredito que os grupos culturais precisavam, e também os governos fomentar isso, precisavam tomar mais, talvez, à frente desses espaços, né? De reivindicar esses espaços, porque a rádio comunitária, ela dispõe desses espaços para a cultura local, né? Então, eu acredito que aí é uma briga que tem que ser tanto do próprio segmento, né, como também tem que ser incentivada e fomentada pelo poder público.
Não sei como você vê a rádio comunitária nesse sentido. Então, isso é super importante, foi a Solange, né, que falou da rádio comunitária. A gente pode botar nesse balaio também as TVs comunitárias, que a gente teve nos últimos 15 anos, também numa política nascida lá dos governos Lula, dos 2 governos Lula. Por que você não fala do governo Dilma? Porque a base de tudo foi naqueles 2 governos, galera. Eu lamento por falar isso. Né? Foi, e mesmo nos governos Dilma, boa parte do trânsito, por conta, não da Dilma, por conta de quem ela colocou no Ministério da Cultura, foi muito ruim. A primeira ministra da Cultura, Ana de Holanda, é muito ruim. Destruiu tudo que pôde do que tinha sido acontecido. Cultura Viva, por exemplo, os pontos e pontões de cultura, ela parou com tudo, acabou naquele momento. Não acabou porque não conseguiu, mas queria acabar. Então, assim, foram os 2 governos Lula. Deixa eu falar uma coisa, galera. Rádio comunitária e TV comunitária são espaços super importantes de isso que o Anderson falou, né, de exposição do que está acontecendo nas cidades. Cidades não sabem disso, não há uma política, por esperar que haja uma política pública de incentivo para valorizar, para financiar a manutenção das áreas. Agora, no momento atual, é esperar milagre, galera. Milagre não existe, de vez em quando existe, mas não é bom a gente não esperar isso. O que eu acho que a gente poderia fazer? Tipo, as associações de bairros, os sindicatos progressistas, olha quantos sindicatos, a gente tem a APP, que é um sindicato super importante de professores, olha as ferramentas que nós temos de comunicação social que estão na nossa mão, que são as rádios comunitárias e as TVs comunitárias espalhadas pelo estado inteiro. Tem um mapeamento pronto disso. Então, assim, mas isso não chega a todo mundo, mas chega a muita gente aonde a gente não chega. Então, seria uma forma de a gente articular uma base de sustentação para as rádios comunitárias e para as TVs comunitárias, e, ao mesmo tempo, a gente fazer aquela tão famigerada discussão política para falar para a sociedade que a gente conversar sobre arte e cultura e votar errado na eleição para prefeito e para vereador, agora que vai acontecer esse ano, não adianta nada. Então é melhor nem falar sobre nada. A nossa vida está atrelada às nossas escolhas políticas. A gente precisa colocar gente boa nos parlamentos, como vereadores, como prefeitos, como governadores, como deputados federais e como presidente. Não adianta colocar essa caterva lá e a gente discutir arte e cultura. Eles querem acabar com a gente. Então, olho no voto, por favor, galera. Não adianta, para vocês não precisa falar isso, eu sei que todo mundo aqui, né, sabe da importância disso, mas a gente precisa conversar com o vizinho aqui e falar, galera, tem tempo ainda, não podemos perder esse campo. Aqui a gente esbarra só numa questão aqui que o meu pai até coloca, né? As rádios comunitárias deixaram de ter a participação nas comunidades e agora tem dono. Muitos casos é isso. Não dá para dizer que é todos, né? Isso. Mas uma boa parte delas acontece realmente isso, né? Que elas acabam tendo essa questão mais comercial e tendo um dono e até mesmo se alinhando politicamente com quem não precisa, né? Isso, Anderson. Eu até, você falou de comercial, sinceramente, eu nem passo por esse crivo, assim, tipo, quer ter uma programação comercial, não tem problema. Agora, a questão do dono, isso é uma questão, é um problema. Esse a gente precisa resolver, não sei como, mas a gente vai precisar resolver um dia. E aqui a Solange faz um comentário sobre o orçamento, né, para potencializar as rádios em territórios de rede de proteção dos equipamentos públicos. Aí é uma questão justamente desse debate de fomento, né, a participação das comunidades, das associações, nesses espaços de divulgação, de propagação, né, da cultura, enfim, né? Não tenha dúvida, exatamente. Legal, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não. Tá. Muito bem. E dentro desse debate aí, aqui tá muito bom o nosso bate-papo hoje, inclusive, né? Olha aí, ó, já passamos de 1 hora de conversa para ver como a gente como tá boa a conversa, né? Quero pedir, então, para a gente também fazer agora, tocar mais uma música, se você puder preparar aí mais uma música daqui a pouco aí. Porque daí a gente já vai, né,
daqui a pouco encaminhando para o final da conversa, senão o povo, por mais que esteja bom o debate, uma hora claro, o povo cansa, né? Claro. Então, e curtir um pouquinho a família, né? Final de domingo. Sim, nesse frio aí e tal. É isso. Então, daqui a pouco vamos curtir mais uma música. E eu tenho preparado mais um poema aqui para o pessoal. E daí a gente vai finalizar daqui a pouco, beleza? Pode ser? Pode ser. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Legal. Essa também é uma música, deixa eu só dizer o que é essa... Por favor. Não era para fazer isso. Essa música é uma música, na verdade, é uma música que eu fiz para um poema de uma poetisa aqui do Paraná, que se chama Neuza Pinheiro. Ela mora em São Paulo agora, de Londrina, parece que tinha alguém de Londrina aqui, né? Que é uma cantora uma artista super importante, uma letrista super importante, uma grande cantora, enfim, que mora em São Paulo, mas que é paranaense. Olha aí, então, que legal. a letra dela e a música é minha. Acho que tá compartilhado, né? Você tá vendo aí? Não tô. Ainda não. Ah, não? Deixa eu ver então, peraí. Agora vai rolar. Ah, claro. Agora sim. Agora tá preto ainda. Raiz é o riso da árvore, Querida. sombra o céu quando abre as folhas, bailado breve, leve rito de passagem. Quando engravida de cores, fica ali tão paraíso. Nos braços um mar de flores, o fruto de sobreaviso. Raiz é o riso da árvore, sombra o céu quando abre as folhas, bailado breve, leve rito de passagem. Quando engravida de cores, fica ali tão paraíso. Nos braços um mar de flores, o fruto de sobreaviso. Raiz é o riso da árvore, sombra o céu quando abre as folhas, bailado breve, leve rito de passagem. Quando engravida de cores, fica ali tão paraíso. Nos braços um mar de flores, o fruto de sobreaviso. Isso aí. Maravilha. Linda música também, hein? Muito bonita a letra. Obrigado. Aqui o Romualdo aqui dizendo parabéns, aqui a Karen também. Paulinho Lamarca, Paulinho Lamarca, guerreirão, meu irmão, que saudade de você, Paulinho. E eu vi a Marcela aqui também, que é outra estudiosa de política pública. Abraço aí, Paulinho. Marcela Souza aqui, que é uma fofa, super ligada em política pública também, uma grande militante da arte e da cultura. Parabéns aí, Marcela, isso aí.
Aqui, um abraço apertado daqui, Ulisses, muito relevante esse caminho de apropriação do conhecimento e gestão pública. Excelente. Professor, obrigado por estar nesse momento com o Anderson. Eu também agradeço muito. Tamo aqui, junto. Ó, o meu pai, olá, Paulinho, na marca de satisfação revela. Já os comentaristas conversando aqui já. É isso aí. Mais um comentário aqui, ó, parabéns pela live, Anderson, do Davi, de novo. Debate de alto nível com o professor Ulisses, só podia, né, ser também. Com direito à música, ótimo programa para fechar o final de semana. Até quero dizer aqui, aproveitando, né, que ontem, não era para ter sido ontem, né, não foi possível, tivemos problemas técnicos aqui, e hoje deu certo, conseguimos, e que bom, né, isso está sendo ótima conversa, ótimo os comentários, a participação, está sendo muito proveitoso. Graças a você, Anderson. Você a gente se conhece há pouco tempo, né? Mas a gente tem muita gente, muitos amigos em comum, né? Gosto muito de você, já falei com o Lully, com o Luiz Carlos Helena, chama ele de Lully, né? Enfim, você é jovem ainda, espero que tenha um futuro promissor pela frente, que tenha muito valor, assim, você, enfim, fazer esse debate e outros que eu sei que você está fazendo, super importante. Tá de parabéns você. Obrigado. Então, como eu prometi, vou fazer a leitura aqui de um poema do meu livro, Insanidade Lúcida. Tem para venda, Henrique, só entrar em contato comigo, por favor. O título é Música, já que estamos falando também de música, né? O título do poema é Música. Pipilar, coachar, urrar, relinchar. Pássaros, sapos, ursos, burros. Humanos. O tapa, o carinho, o escarro, o beijo. Escrever, ouvir, falar, fazer, cantar, tocar. A cultura, um sentido, o problema, a solução, uma vida. Os aplausos. Olha só. Esse é o poema, né? Música. Super bacana. Então, o que mostra também que que a música é um reflexo também de toda uma cultura, né? Não é só a natureza também, inclusive. Sim, né? Ela mostra um pouco do que é o povo, mostra. Não mostra tudo, mas mostra um pouco. Exatamente. Aqui tem mais um comentário aí, ó. Parabéns, Ulisses e o professor Anderson, obrigado. Russo, Isabel. Isso. A Ivone, muito bom, menino, obrigado. Aqui, a Arlete gostou muito desse bate-papo das músicas. A Arlete é minha mãe. Ela acompanhou pelo Facebook do meu pai. Que bacana, é isso aí. Não é suspeita, não. Mãe não é suspeita. Não. Exatamente. Bom, gente, então, o papo tá muito bom, tá muito gostoso, mas a gente tem que finalizar uma hora, né? Então, Galeto, faça aí sua propaganda, suas considerações finais aí, e para o pessoal, por favor. Visitem a nossa página, Grupo Fato, @Grupo Fato, Instagram, Facebook, YouTube, tem muita coisa lá. Visitem lá, curtam a gente, sigam a gente, @Grupo Fato. Aí você está aí no coisa. Em isso, tá aí na tela aí pro pessoal. E queria agradecer muito a você, Anderson, assim, o convite, ao Davi, né, que nos aproximou. O Davi é meu parceiro de anos, né, a gente sempre se encontra, né, aí nas lutas, né, Davi, estamos juntos sempre. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, muita gente que eu não vejo há muito tempo, mas que fazem parte da minha vida, vocês sabem disso, eu nunca deixei de dizer que muito do que eu sou é graças a vocês, a muita gente que está aqui, que apareceu aqui na timeline. E, de novo, reforçar meus parabéns a você, Anderson, por essa iniciativa. Espero que você, enfim, que você continue essa luta. Você é uma figura de valor, um cara super inteligente, que já está aí no meio. Espero, sinceramente, ver você indo para as cabeças. Legal. Obrigado, Ulisses, de novo, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou também a live, né? O bate-papo. Foi muito bom mesmo. Curti bastante. Muito obrigado, Ulisses, pelo de novo, sua disponibilidade. Fiquei muito feliz também de conhecer, de bater esse papo com você. Como você mesmo disse, muitas coisas aí em comum, enfim. Que a gente consiga manter essa proximidade, essa amizade legal.
Aqui, ó, o pessoal vai estar comentando, tá elogiando a gente aí. Tô ligado lá. Então, aproveitar também aqui, né, a minha Anderson Romartins, @AndersonRomartins também, no Instagram, no Facebook. Por favor, me sigam lá, curtam minha página, enfim. Ainda para essa semana, no máximo semana que vem, eu vou dar uma encurtada nesse endereço, porque esse a gente sabe que ele é muito grande, né? Às vezes não é tão fácil de escrever, enfim, ou de lembrar. Mas eu vou diminuir ele, vai ficar mais fácil para todo mundo aí conseguir achar bem tranquilo. Nessa semana eu já aproveito que a gente vai fazer outras lives, tá? Tem uma terça que vai ser no Instagram, no meu Instagram, @AndersonRomartins, e uma quinta-feira também com uma pessoa importantíssima aí, tá? Que bem conhecida do grande público aí, que vai ser muito bom. Aguardem, me sigam e, por favor, continuem me acompanhando. Obrigado novamente a todos, boa noite. Cultura é vida, cultura é importantíssimo para nossas vidas, para nossa sociedade, é a construção de um ser humano melhor. E eu quero deixar a hashtag aqui, derruba o veto PL 368, que é da regulamentação da profissão de historiador, né? Que é uma das lutas também nossa. E, por favor, se cuidem nessa pandemia, fiquem em casa, fora só o Bolsonaro. Isso aí, tá, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Tchau.